No momento em que o juiz bateu o martelo na sala de audiências do Tribunal Judicial de Lisboa, Ana Mendes sentiu o peito apertar como se o ar tivesse sido sugado da sala inteira. Do outro lado, João Costa, o ex-namorado que ela julgava ter deixado para trás há anos, sorria com aquela arrogância que ela conhecia tão bem, certo de que as suas palavras venenosas a destruiriam publicamente. Ninguém ali, nem os jornalistas nas últimas filas, nem a família dela sentada rigidamente na primeira fila, imaginava que aquela audiência de difamação iria virar o mundo de todos de cabeça para baixo num único dia. Ana respirou fundo, ajustando o colarinho da blusa preta, e os seus olhos castanhos encontraram os do juiz por um segundo. Tudo tinha começado 3 meses antes, quando ela publicara aquele artigo no jornal onde trabalhava, um texto honesto e cru sobre a sua identidade, sobre finalmente se assumir lésbica aos 35 anos. O título era simples, porque decidi parar de fingir. As redes sociais explodiram, mensagens de apoio misturadas com insultos, mas o pior veio de quem ela menos esperava. João, que ela namorara durante 2 anos na casa dos 20, começou a publicar stories e posts anónimos, depois abertamente, dizendo que ela era uma mentirosa, que a sua fase lésbica era só para chamar atenção, que durante o namoro dela com ele ela já andava com mulheres às escondidas e que, no fundo, tinha problemas mentais graves. Os colegas de trabalho começaram a olhar de lado, um cliente importante cancelou um projeto grande e a mãe dela, lá de Braga, ligou a chorar dizendo que a família inteira estava envergonhada. Ana decidiu processá-lo. Agora, ali estava ela, ouvindo o advogado dele ler as acusações como se fossem verdades absolutas. Enquanto o procurador falava, a mente de Ana voou para trás, para os corredores da Universidade de Coimbra, 10 anos antes. Ela tinha 25 anos, cabelo mais comprido, riso fácil. Beatriz Silva, com os seus olhos verdes e o sorriso que iluminava qualquer sala de aula de literatura portuguesa, sentara-se ao lado dela no primeiro dia de mestrado. Gostas de Fernando Pessoa? Perguntara Beatriz, e a partir daí tudo mudara. Os estudos à noite na biblioteca, os cafés na Praça do Comércio quando iam a Lisboa nos fins de semana, os beijos roubados no quarto da residência que Ana partilhava. Era amor verdadeiro, intenso, mas sempre escondido. A mãe de Ana, Dona Teresa, católica devota, tinha regras claras, casamento com homem, netos, missa aos domingos. Quando descobriu uma carta de Beatriz no quarto de Ana durante umas férias em Braga, o inferno abriu-se. Isto é pecado, Ana. Tu vais acabar sozinha desgraçada, gritara a mãe, rasgando o papel. O pai, mais calado mas igualmente firme, ameaçara cortar o apoio financeiro. Ana, aterrorizada com a ideia de perder a família, terminara tudo com Beatriz numa tarde chuvosa em Coimbra. Foi só uma fase, Bia. Eu preciso de uma vida normal, dissera ela, vendo os olhos de Beatriz encherem-se de lágrimas. Depois viera João, apresentado pela mãe numa festa de família. Bonito, ambicioso, dono de uma pequena imobiliária. Ana tentara amá-lo, casar até, mas o casamento durara só 18 meses. O divórcio fora discreto, mas a ferida com Beatriz nunca sarara. Agora, na sala do tribunal, a voz do advogado de João trouxe-a de volta. A minha cliente foi vítima de uma campanha de ódio orquestrada pelo arguido, que espalhou mentiras que afetaram a sua reputação profissional e pessoal. Ana apertou as mãos no colo. O juiz marcou a primeira testemunha. O coração dela batia descompassado. Aquela não era só uma questão de dinheiro ou honra. Era a vida inteira dela a ser julgada em público e os fantasmas do passado começavam a bater à porta com força. O primeiro dia de audiências arrastou-se com depoimentos frios e perguntas afiadas. A advogada de Ana, uma mulher de meia idade chamada Margarida, era implacável. Sr. Costa, pode explicar por que motivo publicou que a minha cliente tem problemas psicológicos graves logo após ela se assumir lésbica publicamente? João, de fato cinzento impecável, encolheu os ombros com um sorriso de lado. Só disse a verdade. Ela namorou comigo durante anos. De repente vira lésbica? Isso não faz sentido. É só uma moda, uma forma de se promover como jornalista. A sala murmurou. Ana sentiu as faces arderem. Na fila da frente, a mãe dela baixou os olhos, o pai cruzou os braços.
O irmão mais novo, Pedro, olhava para o chão. Depois do almoço, veio o contra-interrogatório e a mente de Ana mergulhou novamente no passado. Lembrou-se do dia em que Beatriz aparecera em Lisboa, 2 anos depois da separação, na porta do apartamento dela em Alfama. Eu nunca deixei de te amar, Ana. Tu sabes que aquilo não foi só uma fase. Elas tinham passado a noite a conversar, a chorar, mas Ana, ainda presa ao medo da família, pedira que Beatriz fosse embora. Eu não consigo, Bia. A minha mãe disse que se eu voltar para ti, ela nunca mais me fala. Beatriz saíra sem olhar para trás, e Ana passara semanas sem dormir, bebendo vinho tinto barato e escrevendo artigos sobre mulheres que se perdem a si mesmas. Agora, no tribunal, Margarida apresentava prints das publicações de João. Isto não é opinião, meritíssimo. Isto é difamação clara, com a intenção de prejudicar a carreira da minha cliente. Ela perdeu 2 contratos importantes por causa disto. João riu-se baixinho. Ela que prove. O juiz marcou pausa para o dia seguinte. À noite, sozinha no seu apartamento com vista para o Tejo, Ana abriu o computador e releu mensagens antigas de Beatriz. Uma em particular: um dia tu vais perceber que o amor não se nega por pressão de ninguém. O telemóvel tocou. Era a mãe. Ana, isto está a destruir-nos. Para com esta loucura. Volta para o João, pede desculpa. Ana desligou sem responder. No dia seguinte, a sala estava mais cheia. Um colega de trabalho de Ana testemunhou a favor dela, contando como os rumores tinham afetado o ambiente na redação. Depois veio uma amiga de universidade que confirmou o namoro secreto com Beatriz. João começava a ficar nervoso, mexendo-se na cadeira. Durante o intervalo, Ana cruzou-se com ele no corredor. Porquê, João? Depois de tanto tempo? Ele aproximou-se, voz baixa. Porque tu me deixaste como um idiota. Tu eras minha e de repente preferes mulheres? Eu só mostrei ao mundo quem tu realmente és. Ana sentiu raiva misturada com pena. O julgamento estava apenas a aquecer e os segredos mais pesados ainda estavam por vir. A terceira sessão trouxe testemunhas mais incômodas. O antigo chefe de João, um homem de negócios de Setúbal, foi chamado pela defesa e acabou por revelar pequenas incoerências nas declarações do arguido. Mas foi quando Margarida mostrou mensagens antigas trocadas entre Ana e João, onde ele próprio brincava sobre as tuas amigas especiais, que a tensão subiu. Vês, meritíssimo? Ele sempre soube. E usou isso agora para a destruir. João suava, o sorriso desaparecera. Ana, sentada atrás da advogada, sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome de Beatriz ser mencionado novamente. A mente dela saltou para o dia da formatura em Coimbra. Beatriz vestia um vestido azul simples, Ana um fato preto emprestado. Tinham-se encontrado atrás da biblioteca, um último beijo desesperado antes de Ana voltar para Braga e fingir que tudo estava bem. Promete que um dia vais ser feliz de verdade, sussurrara Beatriz. Ana prometera, mas cumprira o oposto. Nos anos seguintes, casara com João, mudara-se para Lisboa, construir uma carreira como jornalista especializada em direitos das mulheres. Mas à noite, sozinha, o vazio crescia. Quando o pai morreu de ataque cardíaco há 2 anos, algo dentro dela quebrou. No funeral, a mãe dissera: agora que ele não está, tu podes ser quem quiseres. Ana interpretara como permissão. 3 meses depois, escrevera o artigo. E agora pagava o preço. No tribunal, o juiz pediu silêncio. Senhor Costa, está na hora de ouvir a sua versão completa. João levantou-se, voz trêmula pela primeira vez. Eu só quis proteger a imagem dela. Ela é confusa, meritíssimo. Namorou comigo, casou comigo e agora diz que é lésbica? Isso afeta a família dela também. A mãe de Ana soluçou baixinho. Ana sentiu lágrimas quentes nos olhos. O dia terminou com a marcação do depoimento final de João para a semana seguinte. Nessa noite, Ana pegou no carro e conduziu até Coimbra. Parou na praça onde se encontrara com Beatriz pela última vez.
O vento frio de fevereiro trazia memórias. Enviou uma mensagem simples: Bia, preciso falar contigo. Por favor. Não obteve resposta imediata. De volta a Lisboa, o sono não veio. Os confrontos com a família intensificavam-se. O irmão Pedro ligara: estás a envergonhar-nos a todos, Ana. Os vizinhos falam. Ela respondera: eu vivi uma mentira durante anos por causa disso. Ega. O julgamento aproximava-se do fim e Ana sentia que algo grande estava para explodir. João não ia cair sem lutar, mas ela também não. A semana seguinte trouxe o ponto de viragem. A sala do tribunal estava lotada, jornalistas de vários meios presentes. João subiu ao banco das testemunhas com ar confiante, mas os olhos traíam nervosismo. Margarida atacou sem piedade. Senhor Costa, admite que sabia do relacionamento da minha cliente com Beatriz Silva na universidade? João hesitou. Sim, ouvi rumores. Rumores? Ouviu as mensagens que ela lhe mostrou quando tentava ser honesta consigo? Ele engoliu em seco. Talvez. A advogada mostrou e-mails antigos onde João ameaçava contar tudo à família dela se não deixares essa loucura. A sala ficou em silêncio absoluto. Ana sentiu o mundo parar. João começava a perder o controlo. Eu fiz aquilo para a proteger. Ela ia destruir a vida dela. Margarida pressionou mais. E as publicações recentes? Diz que ela tem problemas mentais. Baseado em quê? João olhou para Ana, depois para o juiz. A voz dele quebrou. Porque eu não aguentei ver que ela me deixou por uma mulher. Eu espalhei tudo para que ela sentisse a dor que eu senti. Mas há mais. O juiz inclinou-se. Explique-se. João respirou fundo, mãos trêmulas. Eu sabia que ela era lésbica desde o início. Usei isso contra ela anos atrás, dizendo que ia contar à mãe se ela não casasse comigo. E agora as publicações foram para me vingar. Mas eu também cometi fraude na imobiliária. Usei o nome dela em documentos falsos para esconder dívidas. Perdi tudo por causa disso. A sala explodiu em murmúrios. O procurador levantou-se imediatamente. Meritíssimo, isto é confissão de crime. O juiz ordenou ordem. Ana ficou paralisada. João olhou para ela uma última vez, olhos cheios de arrependimento e raiva misturados. Eu perdi a empresa, a reputação, talvez a liberdade. Mas tu perdeste anos de felicidade verdadeira. Os seguranças levaram-no algemado para interrogatório adicional. A audiência foi suspensa. Ana saiu da sala cambaleante, o peso de 10 anos de segredos finalmente a cair sobre os ombros. A mãe aproximou-se no corredor, lágrimas nos olhos. Desculpa, filha. Eu não sabia que o preço era tão alto. Pela primeira vez em anos, Ana abraçou-a sem reservas. O caminho para casa foi longo, mas algo dentro dela começava a sarar. Os dias seguintes foram um turbilhão de notícias. Os jornais de Lisboa e Porto noticiavam a queda de João Costa. Empresário confessa fraude e difamação em tribunal após processo movido por ex-namorada assumidamente lésbica. Ana recebeu chamadas de apoio de colegas, de leitores do artigo, até de estranhos. Mas o mais importante veio numa mensagem simples de Beatriz: estou em Lisboa. Queres encontrar-me no Café do Chiado amanhã às 16 horas? Ana passou a noite em claro, escolhendo roupa, ensaiando palavras. No dia seguinte, o café estava cheio de luz de inverno. Beatriz esperava numa mesa ao fundo, cabelo mais curto, sorriso tímido. Olá, Ana. Sentaram-se, pediram 2 galões. As palavras saíram devagar. Ana contou tudo, o julgamento, a confissão de João, o abraço com a mãe. Beatriz ouviu em silêncio, depois falou. Eu esperei anos por isto. Mas doeu tanto quando tu me disseste que era só uma fase. Ana estendeu a mão sobre a mesa. Eu neguei-nos por medo.
Medo da família, da sociedade, de mim mesma. Perdi-te, perdi-me. Mas hoje eu quero tentar outra vez, se ainda houver espaço. Beatriz sorriu entre lágrimas. Há sempre espaço para o amor verdadeiro, Ana. Mas vai ser devagar. Sem pressas. Caminharam pela baixa, de mãos dadas pela primeira vez em público. Pessoas olhavam, algumas sorriam, outras viravam a cara. Ana sentiu-se livre. Em casa, à noite, escreveu no diário: o tribunal julgou João, mas o verdadeiro julgamento foi o meu próprio. E eu finalmente me absolvi. A reconciliação com a família começou devagar. A mãe veio a Lisboa passar um fim de semana. Conversaram até de madrugada sobre fé, amor, escolhas. Eu queria o melhor para ti, filha. Mas o melhor eras tu a seres tu mesma. O irmão Pedro enviou uma mensagem: orgulho de ti, mana. Desculpa ter demorado a perceber. A carreira de Ana ganhou novo fôlego. Convites para palestras, um livro em preparação sobre identidades escondidas. Mas o mais doce foi o reencontro com Beatriz. Jantares em casa, passeios no Parque das Nações, planos para uma viagem ao Douro. O amor voltava, mais maduro, marcado por cicatrizes, mas mais forte. Ana sabia que o caminho não era linear. Havia dias de dúvida, de olhares estranhos na rua. Mas havia também dias de riso puro, de beijos à luz do Tejo, de mãos entrelaçadas sem medo. O julgamento de João continuava em paralelo, mas para Ana, a verdadeira vitória já acontecera. Meses depois, a vida de Ana tinha mudado de forma irreversível. João fora condenado por difamação e fraude, perdendo a empresa, a licença e passando alguns meses em prisão preventiva. A notícia saíra nos jornais com títulos sensacionalistas, mas Ana já não lia. Estava demasiado ocupada a viver. Beatriz mudara-se para Lisboa, partilhando o apartamento em Alfama. Juntas, decoravam a varanda com plantas, cozinhavam bacalhau à brasa aos domingos, riam de histórias antigas de Coimbra. A mãe de Ana visitava regularmente, trazendo bolos de arroz e, aos poucos, aceitando ver Beatriz como parte da família. Ela faz-te feliz, filha. Isso basta-me agora. Um dia, no jardim do Mosteiro dos Jerónimos, Ana ajoelhou-se e pediu Beatriz em casamento, não com anel caro, mas com uma promessa simples: quero passar o resto da vida a compensar cada segundo que te neguei. Beatriz aceitou entre lágrimas e risos. O casamento foi pequeno, só família próxima e amigos verdadeiros, numa quinta no Alentejo. Ana olhou para a noiva de vestido branco simples e sentiu que finalmente estava completa. Mas as cicatrizes permaneciam. Às vezes, acordava de madrugada lembrando o dia em que magoara Beatriz. Então abraçava a mais forte e sussurrava desculpa outra vez. A sociedade portuguesa mudava devagar, mas Ana tornara-se voz ativa, escrevendo colunas sobre inclusão, participando em debates na televisão. Cada mensagem de uma jovem lésbica dizendo "tu deste-me coragem" curava um pouco mais as feridas antigas. No final de um dia quente de verão, sentadas no mirador de Santa Luzia com vista para o rio, Beatriz perguntou: arrependes-te de alguma coisa? Ana sorriu. Só de ter demorado tanto. Mas o resto trouxe-me até aqui. O sol punha-se dourado sobre o Tejo, pintando Lisboa de tons de laranja e rosa. Ana apertou a mão de Beatriz. O passado doía, mas o presente curava. E o futuro? Esse era delas para construir. Negar o amor verdadeiro por pressão familiar justifica o sofrimento causado? Verdadeiro ou falso?